palavra de Deus relata, no capítulo 11, versos 25 e 26 do livro de João, Evangelho segundo escreveu João, da seguinte maneira. Capítulo 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Você crê nisto? Diga assim: eu creio. Você crê nisto? Você crê nisto? Estava Marta diante do Senhor Jesus e ela esperava um milagre, porque o irmão dela havia morrido. E quando Jesus chegou, ela indagou a ele e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus virou para ela e falou assim: Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela estava diante do milagre. Ela estava diante da bênção. Ela estava diante daquilo que ela mais ansiava, que era um milagre na vida dela. Mas ela ainda não cria no milagre. E Jesus ainda disse: aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Crê num milagre de Deus? Crê no impossível para que ele aconteça? Crê em tudo aquilo que nós ouvimos falar? Porque você ouve falar. Jó 42, ele fala: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te veio aos meus olhos. Ou em outra tradução, de contigo andar, de viver, de vivenciar os teus milagres, de estar na tua presença e ver o quanto tu és o Senhor, e quanto tu és Deus. Jó, ele sacrificava, ele adorava, ele invocava, mas um dia a fé dele foi colocada à prova. E quando a fé dele foi colocada à prova, ele fez diversos questionamentos, ele foi questionado. Procuraram achar nele o erro, porque quando as más coisas acontecem em nossas vidas, procuramos o erro. O que é o que eu fiz de errado? As pessoas nos acusam. O que é que você fez de errado? E Deus estava falando: não, você não fez nada de errado. Eu estou provando a sua fé. Eu estou vendo até onde você aguenta, até onde você me adora, até onde você suporta para me adorar. E eu louvo a Deus, que Deus fez um milagre, Jesus fez um milagre na vida de Marta e de Maria, ressuscitando a Lázaro. Aquilo que era impossível, Deus fez acontecer. E se você crê, nesta noite, o impossível vai acontecer na tua vida também. Eu louvo a Deus, que eu estou aqui neste mesmo altar, que no dia 5 de novembro de 2011, estávamos em festividade aqui nesta igreja. Era congresso dos jovens. E o tema naquela noite era o que está aqui: o Senhor me ungiu. Por que o Senhor me ungiu? Que se encontra lá em Isaías capítulo 61, verso 1. Ministrávamos naquela noite a palavra do Senhor. E no decorrer do culto, maravilhas o Senhor fez neste lugar e estava fazendo. E durante a palavra, o Senhor me dera uma visão. Não uma visão comum, eu estava enxergando com os meus olhos. Eu olhava com os meus olhos. Não era no pensamento, não era do fechar dos olhos, não era uma visão comum. Era uma visão mais do que sobrenatural, porque eu olhava com os meus olhos e via e contemplava na igreja aqueles que adoravam a Deus. Eu olhava para a igreja
E aqueles que estavam ali naquela noite adorando ao Senhor, Deus me mostrava eles revestidos de glória. Se você hoje entrou aqui para adorar a Deus, saiba que a sua roupa espiritual, você está revestido de glória. Aleluia. E naquela noite que o Senhor me dava esta visão, recordei-me do que está escrito no capítulo 4 do Evangelho de João. Aleluia. No versículo 23, onde ele é interrogado por aquela mulher, e ele fala: olha, não é lá no monte, não é aqui neste monte, nem lá em Jerusalém, mas chegada é, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura esses adoradores. Então o Senhor Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Se você entrou nesta noite aqui como um adorador, adore a Ele, invoque a Ele, glorifique a Ele, porque a sua adoração reveste a tua vida em glória. E o Senhor contempla a sua vida, porque vai chegar o momento, o alarido, o bradar do anjo, o Senhor virá buscar a igreja, e você tem que estar preparado para este dia. Glória a Deus, aleluia. Porque não sabemos nem o dia, nem a hora, sabemos que devemos estar preparados. Quando eu vi, naquele instante que eu vi esta visão, os obreiros que estavam aqui sentados, eu via eles como tocha de fogo acesa. Era como se fossem tochas acesas. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, diz a palavra que diante do Senhor tem tochas acesas, 7 tochas acesas, representando as igrejas. E os obreiros aqui como tochas acesas representa o que? Um sinal de Deus diante do Senhor. Os meus obreiros, meus servos estão como tochas acesas, porque estamos diante do Senhor aqui. Quando entramos na igreja, irmãos, estamos no lugar santo dos santos. Você entra na presença dEle, como está escrito lá em Hebreus, fala: olha, entre com ousadia na presença do Senhor. Entra com ousadia na presença dEle, porque você não tem mais intermediador, não existe sacrifício mais de cordeiros, não existe um sacerdote para entrar no teu lugar. Jesus Cristo fez isso por você na cruz do Calvário, e quando você vem à igreja adorar, você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O incenso não é mais queimado, o incenso é você. Você é o local do holocausto, você é o local da adoração. Adore a Ele, Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. Quando eu queria passar isto para a igreja, a minha vontade era de falar, mas eu não pude falar. A última frase que eu disse foi: porque o Senhor me ungiu. E o Senhor tocou em mim naquela hora, e Ele falou para mim: se prepara, porque eu vou te recolher. Naquele momento eu senti que ia morrer. Quando eu pensei em falar alguma coisa, a única palavra que veio na minha boca foi: porque o Senhor me ungiu. E eu não vi mais nada. Alguém me perguntou: pastor, o senhor sentiu dor? O senhor sentiu alguma coisa, alguma fisgada? Eu falei: eu não senti nada, simplesmente apaguei, fechei os olhos e caí do altar. Não me vi caindo, não me senti caindo, simplesmente caí. E quando eu me vi, eu estava no mundo espiritual, não estava mais aqui. E via o meu corpo caído aqui do altar, aqui neste canto aqui, meu canto esquerdo. E eu via o desespero da igreja. Eu contemplava a movimentação dos pastores, dos irmãos tentando ver o que estava acontecendo, por que eu havia caído. Alguém pensou que eu tinha sido arrebatado, por causa que o mover do Senhor na igreja naquela noite era muito grande. E está aqui conosco a nossa irmã Shirley, que ela é enfermeira no Hospital Sapopemba, e que naquela hora o pastor chamou ela e falou: Shirley, venha. E ela foi me examinar, fez os primeiros exames,
E através disso ela constatou que era alguma coisa neurológica e que eu devia ser removido imediatamente para o hospital. Vários irmãos ligaram para a emergência, para o SAMU, mas ela disse, não dá tempo, temos que levar ele imediatamente. Naquele momento, eu contemplava toda esta movimentação na igreja. Eu estava de pé e via o meu corpo, do meu lado do meu corpo havia anjos. Como diz o Salmo 91, dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que não tropece com o seu pé em pedra. E do meu lado havia também anjos. E quando o anjo olhou para mim, ele olhou para mim e falou assim, Wesley, vamos. Naquele momento, eu fui glorificado, eu senti como a glória de Deus me revestindo. E se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ver a palavra de Deus, o que ela relata, o que Paulo disse. Capítulo 15, versículo 50, que diz assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Porque naquele momento eu me desligava das coisas da terra. Naquele momento eu sentia a minha salvação. Naquele momento eu contemplei os céus abertos e via a glória de Deus. O meu coração se encheu de tanta alegria, porque eu havia morrido, eu sabia que eu havia morrido, e eu vi a minha salvação. Eu falei, eu estava salvo. E o meu pensamento, eu falei, eu vou ver a face do meu Deus. E o que eu mais ansiava era de ver a face do meu Deus. Eu olhava, porque eu via a movimentação, via os meus desesperos da minha esposa, dos meus filhos, da igreja. Mas esse desespero, ele não me afetava, porque, como está escrito, irmão, quando você se reveste da incorruptibilidade, quando você se reveste da imortalidade, aquilo que é mortal, aquilo que é corruptível, isso passa. Esse sentimento, ele foi abolido naquele momento da minha vida. Porque o que eu ansiava era ver a face de Deus. E vendo todo esse movimento, via quando colocaram o meu corpo no carro, e eu estava inconsciente. Eu comecei a convulsionar dentro do carro. Eu via a irmã Shirley tirar as coisas da minha boca, porque era para que eu não aspirasse aquilo. E nas intenções médicas, para que você não encha o seu pulmão dessas coisas e você não morra asfixiado, né? Que o laudo não seja esse. Ela tentava de todas as formas fazer os primeiros procedimentos, e eu contemplava tudo isso. Ela me perguntou no hospital, pastor, como é que você sabe se você estava inconsciente? Porque o Senhor me permitia ver tudo isso. Quando foi levado o meu corpo para o hospital, os médicos me receberam lá no hospital. Dr. Fábio, doutora Carol, no hospital de Sapopemba. Eles fizeram o primeiro diagnóstico assim e viram que era algo neurológico. Eu estava convulsionando muito e avisaram para Shirley, falando, olha, é muito grave a situação do Wesley. Ele está com risco de morte eminente. A mesma notícia foi dada à minha esposa. E ele disse que era para avisar os familiares que em qualquer momento eu poderia morrer. Mas da morte clínica, né? Porque naquele momento eu já estava morto. Só o corpo que estava ainda tendo as crises por causa do que estava acontecendo. O que havia acontecido? Eles suspeitavam de um HSA ou um AVC. E o Dr. Denis, ele veio
e falou que eu tinha que fazer uma tomografia urgente. No hospital, não teve condições de fazer essa tomografia no Hospital Sapopemba. Me levaram imediatamente para o hospital Vila Alpina. E no Vila Alpina foi constatada, a irmã Shirley estava lá, o médico chegou e falou: olha, o caso dele é grave, houve sangramento, um sangramento considerável, e ele está com risco de morte muito grave. Ele é muito grave, ele vai morrer a qualquer momento, poderia a qualquer momento morrer, literalmente. Só que durante este período de leva para o hospital, todos esses procedimentos, eu estava entrando na glória, via tudo isso acontecer. Eu perguntei para o anjo que me conduzia ao céu. Eu virei para ele, a única preocupação que eu tive aqui, eu virei para o anjo e perguntei: e as almas? E as almas? O que vai ser das almas que estão lá, que precisam da salvação, como eu estou tendo? O anjo virou para mim e falou: Wesley, o que você já fez, você já fez. É hora de você entrar na glória. E quando eu ia entrando, uma voz lá na glória, forte, muito forte, ela disse, eu só ouvi a voz dizendo: não. E quando essa voz, não era um não de negação, um não, você não pode entrar aqui, não. Este não significava não para a morte, sim para a vida. Tenho eu a fazer através de você na terra. Volta. E eu voltei. Voltei sentindo todas as dores, porque houve o sangramento, o cérebro inchou. Eu sentia fortes dores de cabeça. A equipe médica, ela tentava de toda e qualquer forma tentar me estabilizar. Quando eu voltei falando língua estranha. E os enfermeiros que estavam ali falaram: olha, doutor, ele está delirando. E eu falando língua estranha, convulsionando, eu falei: não estou delirando, eu só voltei. Eu estou vivo e estou com muita dor. Aí foram onde eles conseguiram me medicar para essa dor de cabeça ceder um pouco, porque era muito intensa. E recordo-me que quando eles constataram o sangramento, constataram o HSA. O que é o HSA? É aneurisma subaracnoide. Veja, eles não entendiam, porque eu fui tirado da emergência, não é? Fui removido para a UTI no Hospital Sapopemba e fui medicado. Aqui vocês estão vendo, eu estou na UTI. E essas fotos, você vê que eu estou sendo monitorado o tempo inteiro, com medicações. Essas medicações eram injetadas por aparelhos, né? Que vocês vão ver aqui, esses aparelhos, eles injetavam essa medicação dentro do meu corpo, e ela era milimetricamente dosado para que isso não parasse as dores, parasse qualquer problema de convulsão que viesse a dar. Eram medicações muito fortes. E mesmo sendo fortes, eu tinha fortes dores de cabeça. Eram terríveis. E aconteceu que mesmo todos esses quadros clínicos, tive outras complicações, que foi a diabetes super alterada, a pressão muito alterada. E o que os médicos não entendiam era porque com todas essas alterações, com sangue na cabeça, com aneurisma constatado, rompido, houve o sangramento, porque eu ainda falava, porque eu ainda sabia o meu nome, porque eu não tinha nenhuma sequela, porque eu ainda conversava com eles. Eles faziam teste todos os dias. Isso passou domingo fazendo teste, segunda. Na terça-feira, essa mesma junta médica se reuniu, doutor Denis, doutora Carol, doutor Fábio e outros médicos. E fizeram exames de dor. Se eu sentia, se eu movimentava perna, braços, dedos. Perguntavam a minha idade, perguntavam o meu nome. E eu respondia claramente. E durante esses testes, esses procedimentos médicos, no meio da equipe médica, eu olhei e contemplei
um demônio se levantar. E esse demônio era muito forte, terrível. E quando esse demônio se levantou, eu não pude falar, não deu tempo de falar. Ele se levanta e ele introduz a mão dele no meu pescoço. Ele tampou, eu não consegui expulsar. Não deu tempo. E eu simplesmente virei para a equipe médica e falei: olha, parou tudo aqui dentro. Parou tudo. O que havia acontecido naquele instante, aquele demônio enviado do inferno, ele veio para matar de vez com a minha vida. Por que ele fez isso? Porque no primeiro episódio, aonde eu estava sendo socorrido, aonde eu estava sendo conduzido ao céu, havia uma legião de demônios. E nessa legião eu olhava e eu perguntava por que daquela legião. E aquela legião clamava: olha, leva ele embora logo para o céu, porque esse daí já deu muito trabalho para nós aqui na terra. Eles clamavam assim. Como na primeira episódio não teve êxito, eu voltei, estava vivo, Deus me devolveu a vida. No hospital, no Sapopemba, eles fizeram isso de novo. Veio aquela entidade, tampou a minha respiração e eu desfaleci novamente. Eu tive 4 paradas cardiorrespiratórias. E os médicos tentavam me reanimar. Eles tentavam me trazer a vida. E a minha luta naquele momento, eu entendi que era espiritual. Porque no livro de aos Efésios, no capítulo 6, do verso 12 ao 13, fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades que operam nas regiões celestiais. O diabo, ele não dorme. O diabo, ele não descansa, porque ele tenta de qualquer modo destruir a sua vida. E ele tenta de que maneira? Oferecendo que você peque, que você erre, que você se desvie. E o propósito dele é destruir a sua família, destruir o seu lar. Mas naquele instante ele queria destruir a minha vida. Por quê? Porque o Senhor, sobre nossas vidas, ele tem um propósito. Você crê nisso? Diga: o Senhor tem um propósito na minha vida. E naquele instante eu tinha uma batalha espiritual. E eu comecei a guerrear com aquele demônio. Eu tive, durante as 4 paradas, a Shirley me contou que lá no hospital o procedimento são 3. Na terceira eles desistem. Eles estavam desistindo porque na 4ª parada os médicos já iam dar o óbito. E estavam desistindo de mim porque eu não estava reagindo. E eu expulsava, eu olhei do lado e eu sentia como que a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia para mim: Wesley, clame o sangue de Jesus Cristo. Diga que o sangue de Jesus Cristo tem poder. E expulsa este demônio. Diga bem forte: o sangue de Jesus tem poder. Fale bem forte: o sangue de Jesus tem poder. Porque este sangue tem poder, porque ele foi vertido na cruz. Este sangue perdoa pecado. Este sangue os infernos se abalam. Neste sangue há vida. Neste sangue não há potestade. E quando eu clamei o sangue, naquela hora aquela entidade caiu por terra. E meu corpo inerte lá. Havia um médico na sala, ele foi tocado. Eu via quando o Espírito Santo tocava naquele médico. E ele falou: doutor, eu não vou perder o Wesley. Ele virou a minha cabeça para trás, abriu a minha boca e introduziu um aparelho. E eu fui entubado. E quando eu fui entubado, eu voltei a respirar através de aparelhos. E eu voltei para o corpo. Naquele instante eu não sabia. Veio um irmão de Mogi Guaçu, presbítero Boaz, mais a esposa dele, a irmã Sueli. E eles vieram fazer eles ligaram para minha esposa. E disseram: Alessandra, o pastor Wesley está bem. Aí a Alessandra falou: está. Ele teve uma complicação, está entubado, mas está bem. Ela falou: por quê? Porque esta madrugada, o Davi, ele tem 6 anos. É o filho do presbítero Boaz e da
e da irmã Sueli. Ele acordou de madrugada e falou: mãe, que foi, Davi? Mãe, o tio Wesley. O que tem o tio Wesley? Ele está lá em São Paulo, ele está guerreando, ele está lutando contra demônio. Olha, eu estou vendo, tem um demônio em cima dele, está tampando a respiração dele. Mãe, vamos clamar o sangue, vamos clamar pelo sangue. E naquele momento lá, eles clamavam pelo sangue lá. Oh, chamaie, nagai. Deus levantou uma criança para guerrear comigo. E quando eles clamavam lá, eu clamava aqui no hospital, espiritualmente. E aquela entidade foi embora, para a glória de Deus. Eles me entubaram e eu voltei à vida novamente. Isso foi numa terça-feira. Quando passou a terça, a quarta, os médicos que estavam cuidando de mim, o Dr. Fábio, o Dr. Denis, a doutora Carol, eles foram me examinar novamente. Eles começaram a não entender nada, porque foi uma surpresa para a junta médica. Porque eu tive as 4 paradas, estava com a HSA, o sangramento, e o meu corpo reagiu positivamente. Eu estava entubado com aparelho, mas o meu corpo estava reagindo e fazendo a respiração sozinho. Eles tiveram que tirar. O médico veio, examinou, falou: não dá para te entender. Você está com a pressão muito alta, você está com a sua diabetes muito elevada, você teve 4 paradas cardiorrespiratórias, você está com um aneurisma rompido na cabeça, mas você está reagindo e temos que tirar esse aparelho de você. E eles tiraram aquilo de mim. Quando eles tiraram aquilo, eu voltei a respirar normalmente, para a honra e glória do nosso Deus. Você vê aqui imagens de quando eu estava entubado, aparelho sendo monitorado. O meu quadro clínico era muito grave, mas o Senhor estava trabalhando na minha vida. A minha família, nesse instante, quando eles receberam a notícia que eu estava entubado, um médico amigo da minha irmã Lígia, o Dr. César Serpulim, ele é chefe da equipe médica neurocirurgião do Hospital Santa Marcelina. Ele imediatamente começou a intervir, porque o Hospital Sapopemba procurava transferência no Hospital Mário Covas ou em outro hospital, e não conseguia, porque eles queriam a minha transferência para uma UTI. E não havia UTI disponível em nenhum hospital. E ele disse que se não houvesse uma UTI, eu só fosse transferido, eu poderia morrer. Então, começou-se uma guerra, e eu não sabia disso, da minha família, para me tirar daquele hospital. Quando conseguiram isso, me tirar do hospital, eu fui transferido para o Santa Marcelina, e o médico lá no Sapopemba disse: olha, se o Wesley não for colocado numa UTI, ele não for monitorado, se o Wesley for transferido, ele pode morrer na ambulância, e se ele chegar no hospital não for direto para uma UTI, ele pode ter sequelas gravíssimas. Então a briga do Hospital Sapopemba era de que não me transferisse sem ter um amparo médico especializado. Mas eu tinha grave risco de morte. Então foi uma guerra muito grande e me transferiram. O Dr. César assinou a minha transferência, tirando e isentando a responsabilidade do hospital. Irmãos, aquele médico estava certo. Eu poderia ter sequelas gravíssimas. E quando me colocaram na ambulância, que foi levado para o Santa Marcelina, quando eu cheguei lá, no caminho até chegar lá, eu batia de um lado para o outro, parecia um ping-pong dentro daquela ambulância, e não tive problema nenhum. Quando eu cheguei no hospital, não havia uma UTI me esperando. Eu fui colocado no pronto-socorro, na emergência, e lá eu fiquei durante 2 dias. E durante os 2 dias que eu fiquei lá, o meu quadro, em vez de piorar, melhorou. E para a glória de Deus, eu não tive nenhuma complicação.
porque só na segunda, fui transferido no sábado. Eu fiquei sábado, domingo, só segunda-feira, às 5 da tarde, eu fui transferido para a unidade de AVC, aonde era uma unidade de tratamento semi-intensivo. E quando eu fui transferido, eu não tinha sequela nenhuma. Eu andava, eu caminhava. E os médicos não entendiam porque eu ainda estava caminhando. Você pode glorificar a Deus? Porque o Senhor naquele momento, Ele já estava fazendo um milagre acontecer. Você vai ver aqui, que quando essa foi a transferência. E quando eu estava na unidade de AVC, eu fiz um teste, foi o melhor, fiz um exame chamado... Vamos lá, Alessandra. Angiografia. Acho que já passou, né? Retorna. Essa angiografia, lá no hospital Santa Marcelina, constatou o aneurisma. O aneurisma, irmãos, para que os irmãos entendam, é esta bolinha que estão bem aqui embaixo. Esse é o aneurisma. É uma inflamação na artéria, no cérebro. É como se fosse uma bolha. É uma bolha que ela inflama, enche de sangue e conforme há uma complicação, ela estoura, rompe. E por se tratar de ser bem na artéria, todo o sangue do seu corpo vaza por ali. E a morte se dá em horas ou em dias. E você vê que na angiografia consta o sangue na cabeça, que é essa mancha preta. Estava ministrando a palavra de Deus na Assembleia de Deus, ali em Itaquera. E havia uma médica neurocirurgiã na igreja. E quando ela viu essa angiografia, ela começou a chorar. E alguém me avisou, olha, ela é neurocirurgiã. Eu avisei para a irmã, falei, irmã, a senhora é médica? Eu falei, ela sou. Que a irmã é neurocirurgiã. Ela falou, eu sou neurocirurgiã, eu trabalho com isso, eu faço cirurgia disso. E ela chorava muito. Eu falava, irmã, o que a senhora está vendo aqui nessa angiografia? Essa angiografia me mostra uma pessoa que ou está morta ou está prestes a morrer. E a pessoa que está aí é você, e tem parte de mim crê, porque eu creio no milagre de Deus, mas parte de mim que é médica não crê nisso, porque isso é impossível uma pessoa sobreviver neste quadro clínico. E naquele momento eu glorifiquei a Deus, porque o sangue que vazou na minha cabeça, ela se misturou com líquor, porque é uma membrana que envolve o seu cérebro. E desde aquele momento o Senhor começou a fazer este milagre na minha vida. Quando eu fui transferido para a unidade de AVC, o doutor Júlio César, ele me examinou, pegou essa angiografia, ele foi lá no meu quarto, ele virou para mim e falou assim, Wesley, eu sou o doutor César, nós vamos estar tratando de você, vamos fazer uma cirurgia com você dia 22, mas até lá, você vai ficar em observação, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu não sabia o que era. Foi constatado o aneurisma, ele vazou, o sangue está na sua cabeça, mas nós não entendemos ainda, preste bem atenção no que eu estou falando. Nós não entendemos, porque houve um vazamento de sangue na sua cabeça considerável, mas nós não entendemos porque você ainda está falando, porque você ainda tem seus movimentos, porque era para você estar inconsciente, era para você estar com alguma sequela ou sofrendo alguma sequela grave, mas você está bem. E nós vamos fazer essa cirurgia, e quando fazemos essa cirurgia nós vamos pegar esse aneurisma, vamos clipar esse aneurisma e dessecar ele. Era uma microcirurgia intracraniana de clipagem de aneurisma. E eu falei, tudo bem. E durante esse período lá no hospital, eu recebia medicações, porque as dores eram muito constantes e fortes. Os médicos diziam para minha esposa, olha, o Wesley, ele está com esse aneurisma rompido, e a qualquer momento ele pode ter um espasmo cerebral e ele morrer.
A qualquer momento, se ele durar até o dia 21, nós vamos fazer a cirurgia dele no dia 22. Mas nós não estamos acreditando que ele venha suportar até este dia. Só que para a medicina, para os médicos, para qualquer outra pessoa, eles não entendem uma coisa: que quando Deus tem um propósito na sua vida, quando o Senhor quer operar através de você, não existe impedimento. Deus levantou um jovem chamado Davi, e que ele estava lá largado, cuidando das ovelhas do seu pai. Dentre todos os irmãos dele, ele era o único que era rejeitado, mas ele lutava pelas ovelhas do pai. Um dia, Deus escolheu ele para ser ungido rei em Israel. E um dia, alguém foi tocado por Deus. Samuel foi tocado e falou: vai lá e unge alguém da família de Jessé a rei. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele viu aquele varão valoroso, mais velho, dos irmãos de Davi, e falou: é este. E o Senhor falou: não é este. Este também não é este. E Davi, quem sabe, estava lá no campo, cantando e fazendo louvores, que isto era o dom dele. E quem sabe ele redigia este salmo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem sabe Davi estava louvando a Deus quando ele recebe a notícia: olha, o pai quer te ver. E quando ele chega lá, ele começa a se recordar de quantas lutas ele teve com o leão, com o urso, defendendo as ovelhas. E ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Quando ele chegava na casa dele, ele via a mesa preparada, porque o profeta disse: enquanto aquele jovem não vier, ninguém vai comer nesta casa. E quando ele chega, estava de pé diante da mesa, a mesa preparada. Ele, quem sabe, cantava e lembrou do louvor: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E quando foi para a surpresa dele, ele foi ungido e disse: aleluia, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E ele disse que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Como Davi, eu pude louvar ao Senhor. E quando os médicos diziam que não havia jeito, eu comecei a clamar lá dentro do hospital e falei, e lembrava do versículo 4: ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. E comecei a ver o quanto o Senhor opera milagres em nossa vida, e como o Senhor Ele faz. Eu lembrava desses louvores que foram cantados hoje aqui, e lembrava que quando eu estava lá, prestes para ser operado, vinha na minha mente um louvor dizendo: recebe a cura, recebe a unção. Eu clamava a Deus, eu falava: Senhor, eu não perguntei para Deus por que eu estava passando por aquilo, eu não perguntei para o Senhor por que eu estava vivendo aquilo. Eu simplesmente falei: Senhor, se tem um propósito na minha vida através disso que eu estou passando, faz um milagre, Senhor. E na minha mente eu via: recebe a cura, recebe esta unção, unção de ousadia, unção de poder. E esses louvores ficaram na minha mente. Isso foi me dando forças, isso foi me dando graça para acreditar que aquilo que eu estava passando, por mais dolorido que estava sendo, por mais que a sombra da morte me envolvesse, me trouxesse temores, a vara e o cajado do Senhor estavam ali para me consolar, e o Senhor estava ali para me dar vida e vida com abundância. Eu não sei aquilo que entristece ou aquilo que entristeceu você.
Eu só sei de uma coisa, meu irmão: nada, como diz a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 8, nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo. Nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para mim e por você. O que é a morte diante do Senhor? Se ele disse: se você crê, ainda que esteja morto, viverá. E se você estiver vivo e você encarar a morte, mesmo que você morra, ele, o Senhor, garante a vida eterna para você. Oh, rabadacana subterra. Oh, lambracanarai. O Senhor Deus, ele está levantando você. E quer provar para você que você vale muito mais do que você pensa. Quem sabe o inimigo se levantou contra a tua vida e você se acha desprezível, você se acha um inválido, você se acha um nada. Deus deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em João 3,16 disse: todo aquele que crê nele. Porque Jesus deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo: para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou falar uma coisa para você: você tem a vida eterna, você não vai perecer. Deus, ele vai te dar a vitória, ele é na sua vida. Oh, aleluia. As coisas iam acontecendo, os dias iam passando, e minha esposa recebendo a notícia: Wesley vai fazer a cirurgia no dia 22. E quando ele fizer essa cirurgia, nós temos quase que a certeza, porque o cérebro do Wesley está muito inchado, a pressão dele não abaixa, a diabetes dele está oscilando em 400, 450, a pressão ia para 21, 22, baixava para 16, mas sempre alta. Eles falaram assim: olha, nós vamos fazer a cirurgia nele, porque é o nosso procedimento. Mas o Wesley, ele fatalmente vai morrer durante a cirurgia. Se ele chegar a sobreviver, ele vai ter sequelas gravíssimas ou ficar em estado vegetativo permanente. E em qualquer um destes casos, ele sobrevivendo, vai ver por alguns dias. Avise toda a família que ele não vai suportar e vai vir a óbito. A minha esposa me visitava, as pessoas me visitavam, e a única coisa que eu ouvia da parte dos irmãos, das pessoas que me visitavam, para mim ser forte: olha, ser forte, vai dar tudo certo. Eu não sabia se as pessoas que me visitavam sabiam do estado que eu estava, que era gravíssimo. Mas interessante, irmãos, que eu queria ouvir Deus falar comigo. Eu queria ouvir a voz do Senhor. Mas eu não queria ouvir a voz dizendo: olha, você tem algo de Deus. Mas Deus estava tratando comigo. As pessoas iam me visitar e falavam: você é forte, você vai passar dessa, você vai conseguir. Mas a minha esposa sabia que até a cirurgia eu não ia ser mais a mesma pessoa. Quando eu fiquei sabendo da cirurgia, foi marcada para o dia 22. Os médicos me avisaram à noite, porque eu tive que me preparar, tomar banho, fazer raspagem, tudo, para poder ir para a cirurgia. Eu consegui uma liberação da enfermeira para poder fazer um telefonema. Eu estava na unidade de AVC no Hospital Santa Marcelina, irmãos. Todos os leitos ao redor, as pessoas estavam sendo monitoradas, estavam com problema. O único que se levantava naquela unidade, ia para o banheiro, voltava e se alimentava era eu. E os médicos não entendiam porque eu me movimentava, porque era para mim estar paralítico, era para mim estar sem fala, era para mim estar com algum problema muito grave, mas eu estava normal, lúcido, andava, falava.
Quando eu liguei para ela, eu falei: olha, filha, avisa todo mundo, avisa a igreja para se colocar em oração, porque amanhã eu vou estar na cirurgia. E a minha esposa ligou para todo mundo, ligou para o primo meu lá em Minas, para o meu irmão, os irmãos em Bauru, para a igreja, ficou sabendo. A igreja do meu pai entrou em campanha de jejum e oração 3 dias. E nesta campanha, Deus fez milagres naquela igreja, porque pessoas se converteram só por saber que estavam jejuando e orando por mim lá. A igreja aqui clamava, a igreja de diversos pastores amigos meus estavam clamando. E às 6 da manhã eu fui levado para a unidade para fazer a cirurgia no centro cirúrgico do Hospital Santa Marcelina. E quando deitado lá, eles preparando tudo, eu não sabia. Eu simplesmente achava que ia fazer uma cirurgia, ia dar tudo certo. Eu não sabia que estava entrando e seria a última vez que estaria vivo ou normal. Mas a minha esposa sabia da gravidade. Eu entrei na cirurgia e comecei durante a cirurgia, todo o procedimento, eles abriram a minha cabeça, que é este corte que os irmãos, não sei se os irmãos podem ver aqui, perceber este corte. Eles abriram aqui, cortaram o crânio, abriram, pegaram a veia onde estava o problema, ela estava rompida, porque o doutor Júnior falava assim: Wesley, a veia, ela está, o aneurisma rompeu, está rompido, mas nós não entendemos porque parou de vazar o sangue, mas há sangue na sua cabeça, e não entendemos porque este sangue não desceu para o cérebro, e é por causa disso que você não tem nenhuma sequela, você ainda fala, você ainda tem movimentos, mas nós não entendemos porque isso aconteceu. Nós vamos fazer essa cirurgia em você, e vamos clipar esse aneurisma. Tudo bem, tudo bem. Quando eu entrei na sala cirúrgica, todo o procedimento médico durou 11 horas e 40 minutos. Eu fiquei 11 horas e 40 minutos com a cabeça aberta. E isso é um tempo muito elevado, porque aumenta o risco de infecção hospitalar, aumenta o risco de complicações gravíssimas. E os médicos sabiam disso. Durante a cirurgia, escute bem, durante a cirurgia, tive 2 derrames. Houve rompimento de 2 veias dentro do meu cérebro. Aí foi a certeza que os médicos tiveram que eu ia ficar com alguma sequela grave. Aí foi a certeza deles, da equipe médica, que eu ia ter problemas. Eles fizeram e usaram os recursos que eles tinham em mãos. Fizeram a cirurgia, cliparam, fecharam. E quando eles estavam, que isso aqui é o pós-cirúrgico, eles só saberiam se eu ia estar vivo depois de 5 dias, porque ia ficar em 5 dias em coma induzido. E após esses 5 dias é que eles iam ter a certeza se eu ia ter alguma sequela, se eu ia sobreviver ou se eu ia morrer. E disso eles haviam avisado a minha esposa. Isso era a certeza médica, isso era o que eles sabiam. Ainda mais como a cirurgia durou muito e teve todas essas complicações, eles não acreditaram no que aconteceu. Quando o médico estava dando ponto na minha cabeça e afixando este fiozinho que, não sei se dá para os irmãos verem, este fiozinho aqui, isso é um dreno. Ele estava fixando esse dreno da minha cabeça, dando ponto. Porque a palavra diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria. Nós lemos que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Quando o médico estava ali dando os pontos, eu abri o olho, olhei para o médico e perguntei: doutor, tudo bem? O senhor já fez a cirurgia? Quando eu olhei para o médico, ele estava com o bisturi na mão, com a máscara cirúrgica. Toda a equipe médica se espantou
e falou: mas como você está vivo? Eu falei: estou vivo, doutor. Eu quero saber se o senhor fez a cirurgia. Ele virou para mim e falou: você está na cirurgia. Você está na cirurgia. 11 horas e 40 minutos. Eles acreditavam que eu ia ficar em estado vegetativo. Eles acreditavam que eu ia morrer na cirurgia. Eles acreditavam que só saberiam disso depois de 5 dias em coma. E durante a cirurgia, quando eles estavam fechando, eu acordei e perguntei para ele se ele havia terminado a cirurgia. Oh, chamar, negai, subterra. Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, foi o que Deus reservou para aqueles que o amam. Chamar, nagai. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera milagres. O médico espantado, toda a equipe espantada, virou para mim e falou: Wesley, levanta a sua mão. Não pode, é impossível. Mas tenta mexer a sua mão esquerda. Se você não conseguir, tudo bem, mas mexe a sua mão esquerda. Eu comecei a mexer a mão esquerda. Ele virou: mexe o seu pé esquerdo. Eu mexi o pé esquerdo. Wesley, mexe o pé direito. Eu mexia. Ele tocava no meu pé e na minha mão com uma coisa pontiaguda. Você está sentindo? Eu falei: estou, está doendo. Ele virou: não é possível. Levanta a sua mão direita. Você consegue levantar a sua mão direita? Eu levantei a mão direita. Ele chegou, deu a volta. Ele estava deste lado esquerdo. Ele deu a volta e falou assim: aperta a minha mão. Eu levantei a mão com uma certa dificuldade, estava dopado ainda, e apertei a mão dele com muita força, que ele teve que tirar. E falou: eu não acredito nisso. Como pode você estar desse jeito? Eu não estava com nenhuma sequela. Eu não estava morto. Eu não estava em estado vegetativo. Eu estava acordado, lúcido, perfeito, para a honra e a glória do nosso Deus. Oh, chamar. Só que Deus fez um milagre naquela hora. A cirurgia ia terminar às 19 horas e 40 minutos. E lá em Minas Gerais, numa célula da Igreja Batista da Lagoinha, onde o pastor Wagner, amigo meu primo também, eles estavam orando. E naquele momento eles estavam clamando a Deus por mim. Ele me disse por telefone, quando eu estava no quarto: pastor Wesley, olha, eu queria falar uma coisa para você. O quê? Nós estávamos aqui orando no dia da sua cirurgia, viu? Amém, glória a Deus. E olha, Deus tomou aqui uma menina chamada Mariana, de 7 anos. Foi. E ela começou a ser movida pelo Espírito Santo. E ela clamava assim: Senhor, não deixa o meu tio lá em São Paulo, que está na cirurgia, ficar com nenhuma sequela. Eu não aceito ele ficar paralítico. Eu não aceito ele morrer. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, de paralisia, de sequela, saia em nome do Senhor Jesus. Deus tomava novamente uma criança lá em Minas. E Deus operou e ouviu o clamor de uma criança. Porque minha luta era espiritual. E o Senhor Deus foi movendo, foi manifestando a glória dele. Quando eu fui transferido, ia ser transferido para RA, que é recuperação anestésica. Porque após esses testes, os médicos me apagaram de novo. Só que o poder de Deus vale muito mais do que qualquer anestesia. O poder de Deus é muito mais do que qualquer intenção médica. A minha esposa estava angustiada, mas a minha irmã Lilian, do lado de fora do centro cirúrgico. E a minha irmã esperava receber um paralítico, inválido, morto. E Deus quis provar o amor dele novamente. Quando saí da sala de cirurgia, para a glória de Deus, isso é para crente que crê. Quem crê, diga: eu creio. Quando a equipe, os enfermeiros auxiliares estavam saindo comigo da sala cirúrgica, eu estava acordado, ia para o RA, eles achavam que eu ia ficar ainda em coma.
A minha esposa veio imediatamente, ficou do meu lado, e eu senti a presença dela. Senti a presença da minha esposa. Novamente o Senhor fez eu acordar. Eu acordei, abri o olho, olhei para minha esposa e falei assim: eu te amo. Eu levantei a minha mão e falei: eu te amo. E de novo, quando ela começou, falou: Wesley, você está vivo? Eu falei: estou, e eu te amo. O Senhor havia mostrado para ela que qualquer intenção médica, qualquer relato médico que eu estaria morto, foi jogado por terra para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode glorificar a Deus? Oh, aleluia! Glorifique a Ele, porque Ele levanta, Ele faz milagre. Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua. Quando eu fui levado, os médicos, diante daquilo tudo, falaram assim: o médico falou: olha, leva ele para UTI. E eu fui para UTI 1. E lá na UTI 1 eu fiquei alguns dias, não podia me mexer, e só ficava chorando, porque eu também não conseguia dormir. Teve uma hora que a angústia bateu muito forte no meu coração. Eu fiquei 4 dias ali, fui transferido para outra UTI. E no dia dessa transferência, eu estava ali angustiado e falei assim: Deus, fala comigo. Usa a mula, usa a jumenta, faz algo, fala comigo, Senhor. Porque eu queria ouvir a voz de Deus. Eu precisava ouvir a voz dele. Mas eu entendia que Deus estava fazendo alguma coisa. Eu não me mexia por causa que eu estava sendo monitorado, ainda estava sob efeito de anestesia. E veio uma enfermeira e chegou perto de mim e falou: Sr. Wesley, eu falei: sim, eu vou preparar você para levar você para outra UTI, tá? Você vai sair desta UTI, vai para outra, e eu vou preparar você, tudo bem? Eu falei: tudo bem. De repente, ela começou a cantar um louvor, e nesse louvor Deus começou a falar comigo. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda Ela está batia por vir. em mim e falava isso. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu havia feito uma cirurgia, estava imóvel e ela cantava. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu falava: Senhor, fala comigo. Deus ainda está E ela por clamava vir. assim. O melhor de Deus ainda está por vir. Oh! O melhor de Deus. Você pode falar isso? O melhor de Deus ainda está por vir. Na sua vida. O melhor de Deus ainda está Não importa por a vir. circunstância. O melhor de Não Deus importa o que ainda aconteça. está por vir. Não importa o que você está passando. Creia. O melhor de Deus Você pode ainda clamar. está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Oh, aleluia. Eu comecei a chorar, glorificando a Deus. Porque se eu estava acordado, se eu havia passado por aquilo tudo, é porque o melhor de Deus ainda estava por vir na minha vida. Eu lembrei de José, que ele foi lançado na cova. Ele foi lançado, foi vendido, foi humilhado. E no final foi encarcerado, foi acusado injustamente. Em nenhum momento ele pecou contra Deus, em nenhum momento ele murmurou contra Deus. E no final, Deus se lembrou dele e fez ele governador do Egito. Quando eu pensei assim, quando ela falava, o melhor Deus estava para vir,
eu comecei a pensar na história de José e falei, olha, se José venceu, eu vou vencer. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Diga, o meu Redentor vive. Mais uma vez. Diga de novo. Oh, aleluia. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Quando eu fui transferido para essa UTI, rapidamente eu fui me recuperando. Para quem ia ficar 5 dias em coma, para ter o resultado se ia ficar paralítico, se ia ficar com alguma sequela, em poucos dias eu fui transferido para o meu quarto, para a enfermaria. E quando eu chegava, em poucos dias eu ia ser transferido para a enfermaria. Tive uma recuperação muito boa. E a única coisa que aconteceu, quando eu estava na UTI 2, antes da transferência, você pensa que acabou por aí? Já tem mais um cadinho, porque Deus queria provar que Ele era na minha vida, porque o melhor ainda estava por vir. Quando eu estava na UTI 2, que eu ia ser transferido para o quarto, na enfermagem, veio uma doutora que cuidava de mim lá, e ela falou para mim assim, mas não vamos ter que fazer um acesso central em você, para que você receba medicações, e você vai tomar umas medicações até o dia da tua alta. Eu falei, tudo bem, e nós vamos fazer um acesso central. E o acesso central nada mais é que um catéter, é isso? Grande assim, é um conjunto grande, e ele funciona a veia do coração, próximo ao coração. E ela fez uma incisão, fez uma anestesia local. E quando ela começou a fazer o procedimento para achar esta veia, ela errou e perfurou o meu pulmão. E na mesma hora eu comecei a ter uma hemorragia interna. E eu começava a olhar aquilo e eu via o hematoma. E a auxiliar que estava junto com ela, a enfermeira que estava junto com essa doutora, falou, doutora, olha o hematoma, está muito forte, a senhora errou. Essa doutora colocou a mão em cima do meu peito, ficava em pé e pediu para que ela corresse e chamasse a outra equipe médica, a doutora responsável, que eu não me recordo o nome dela. E o acesso central é este aparelho que está aqui do lado. E quando ela colocava a mão por cima, quando chegou a outra equipe médica, a doutora falou assim para esta, tira a mão, vamos ver o que aconteceu. Ela dizia, doutora, houve a perfuração. E eles começaram a falar em linguagem técnica, que eu não conheço. Só sei que era grave e que eu poderia chegar a óbito, porque era uma hemorragia interna. Havia perfurado o meu pulmão. E depois eu fiquei sabendo que quando acontece isso, o paciente vem a óbito mesmo. E o procedimento é cirúrgico e dificilmente escapa. Uma coisa boba, mas que leva a pessoa a óbito. E ela em cima, a doutora falou, tira a mão, vamos tirar este catéter e vamos ver o procedimento que nós vamos fazer. A doutora estava com a mão em cima, o hematoma estava grande. Quando a doutora tirou a mão de cima, a outra que pediu para ela tirar a mão falou assim, mas cadê o hematoma? Doutora, estava com hematoma aqui. Mas eu não estou vendo. O que aconteceu? Não sei, doutora, sumiu. Mas houve a perfuração. Mas cadê o hematoma? Não sei. E eu comecei a glorificar a Deus. Eu falei, Senhor, Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus do impossível. Tu és aquele que opera milagres e maravilhas. E eu comecei a ouvir e lembrei de que o melhor de Deus estava por vir. E o melhor de Deus ainda estava acontecendo ali. Aleluia. Ela fez o acesso central. E vocês podem olhar, irmãos, não tem hematoma, não tem nenhuma complicação. Para a glória de Deus. Aleluia. Quando eu fui transferido
para o quarto. Faltavam alguns dias só para mim poder sair de lá. Eu comecei a olhar o quanto Deus faz em nossas vidas. A minha esposa chegou outro dia no hospital. Eu estava pensativo. Eu havia falado de Jesus para os pacientes que estavam lá. Teve um que eu falei de Jesus para ele. Falei: olha, Deus tem algo na tua vida. Deus te ama. Ele veio e me pediu uma Bíblia. No segundo dia que eu estava na enfermaria, eu dei a Bíblia para ele. Ele ficou muito feliz. E a minha esposa começou a cantar a Deus, louvar ao Senhor. Eu estava tentando relaxar. E ela começou a louvar aqui um hino que diz que ao meio ao furacão, você lutando com o leão. Ela começou a louvar a Deus com este hino. E eu vi Deus falar comigo de novo. Em meio ao furacão, lutando com o leão, eu sobreviverei, erguendo as minhas mãos. A minha esposa cantava, eu levantava as mãos. Eu sei quem tu és. Agora eu sei. Também sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Em meio ao furacão, te adorarei. Eu te adorarei. Adora o Senhor. Levante a sua mão e adore. Em meio ao furacão, lutando com lute a luta que tiver que lutar. Eu sobreviverei. Você vai sobreviver. Erguendo Erga a sua mão e confie no seu Deus. Pois eu sei quem tu és. Porque o nosso Deus é Deus. Também sei quem eu sou. Ele te escolheu. Em meio ao furacão, te adorarei. Adore ao Senhor, adore a Ele, aleluia. Em meio ao furacão, lutando com o leão, eu sobreviverei, erguendo as minhas mãos, pois eu sei quem tu és, também sei quem eu sou. Em meio ao furacão, te adorarei, Senhor. Aleluia. Porque não importa o que esteja acontecendo com você, os médicos se reuniram neste dia, vieram perto de mim. Esse foi o dia que ela cantou essa música, a minha esposa. E a junta médica veio e falaram assim: Dr. Paulo, que me operou, a equipe médica do Dr. Igor e Dr. Paulo, eles me operaram e eles foram lá fazer os exames finais para a alta. E eles disseram assim: tudo o que nós fizemos com o nosso conhecimento, aplicamos as técnicas necessárias. E graças a Deus o Wesley está bem. O Dr. Paulo até brincou, falou: olha, Wesley, você vai morrer de qualquer coisa, menos de aneurisma subaracnoide, porque a cirurgia foi um sucesso. Mas mesmo que a cirurgia tenha sido um sucesso, eles, os médicos, os neurocirurgiões, eles disseram: vemos que vocês creem em Deus. Parabéns pela fé de vocês. Ele virou e falou para minha esposa: o seu marido, você, Wesley, é um milagre de Deus. Você pode glorificar? Uma equipe médica de neurocirurgiões tiveram que glorificar ao Senhor e falar que o Senhor Deus operou um milagre, e operou um milagre através deles. Aleluia. Eu lembro que quando eu conversava com esse meu primo de Belo Horizonte, ele falou que tinha uma visão, e a visão que ele teve foi de que eu saía do hospital caminhando, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Eu saí de lá, irmãos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, andando, caminhando.
Eu estou fazendo isso até hoje. E estou aqui de pé diante de vocês para provar que Deus é Deus. E o que Deus fez, irmãos? Quando eu saí do hospital, eu coloquei essa camiseta aqui, que está dizendo ali: vale a pena ser profeta. Eu estou barbudo, né? Teve uma irmã que foi me visitar lá, que ela falou que eu estava com aquela roupa do hospital, barbudo. Ela virou para mim e falou: pastor, você está parecendo aqueles do Bin Laden lá, né? Aquele profeta antigo. Falei: pois então, eu não vou tirar esta barba até o dia que eu sair do hospital. E eu não tirei, irmãos. Porque quando a irmã falou assim: olha, você parece aqueles profetas antigos, dizendo lá, usou a comparação do Bin Laden, né? Por causa que quando nós lembramos da história antiga, dos profetas antigos, nós vemos eles vestidos com aquela roupa, barbudos. Eu falei: então, se o Senhor me levantou como profeta, se o Senhor me levantou como algo para pronunciar e decretar o amor dele, eu vou sair barbudo desse hospital, não vou fazer barba não. E sair. O que está escrito aqui? Quem pode ler? Bem forte. Vale a pena falar de Jesus Cristo. Vale a pena ser crente. Vale a pena confessar Jesus Cristo Senhor. Vale a pena servir a este Deus maravilhoso. Vale a pena ser profeta. Quando eu saí de lá, o Senhor fez outro milagre. Muda. Me devolveu para minha família. E eu louvo a Deus, porque hoje eu estou com a minha família. Eu não sei o que acontece na sua vida, nem o que pode acontecer. Eu só convido você a acreditar. Acreditar que este Deus que nós servimos, Ele pode. E se você ainda não serve a Deus, se você ainda não tem este Deus no coração, se você acha que está tudo derrotado, acredite nele, que Ele pode. Não duvide, creia. Porque eu passei por um processo. Eu vivi uma consequência. Encarei a salvação. Estive perto de conhecer a face do meu Deus, do nosso Deus. Passei por dores imensuráveis. Passei por problemas inacreditáveis. Que humanamente falando, irmãos, eu não sei como eu suportei tudo aquilo, como eu aguentei as dores, os procedimentos. Eu só sei de uma coisa: que o Senhor Deus operou um milagre na minha vida. Eu não perguntei para Ele por quê, porque eu lembrei de Jó, que Jó não perguntou para Deus. Ele foi questionado por Deus. Então o Senhor me questionou, o Senhor tratou comigo, e foi algo particular. O que Ele provou para mim, que Ele é Deus, que Ele faz. E se Ele quis fazer um milagre, que Ele quis fazer algo na minha vida, para que você hoje acredite que Ele tem poder, então hoje você pode glorificar a Deus. Você pode hoje ver um milagre aqui. Eu curso o 5º ano de engenharia civil. Os meus colegas na faculdade, hoje eu entro na sala, sento do lado deles, e eles dizem: puxa vida, que honra estar do lado de um milagre. E eles não são crentes, e eles glorificam o nome do Senhor, e eles reconhecem que na minha vida houve um milagre da parte de Deus. Eu convido aqui a minha família, a minha esposa, a minha filha Alana, meu filho Wallace. Ele vai estar aqui, eles vão estar louvando ao Senhor. E eu convido a igreja a ficar de pé. Aleluia. Para louvarmos ao Senhor. Enquanto nós louvamos aqui, você que está nos visitando nesta noite, quem sabe você está afastado, quem sabe você está há muito tempo longe dos caminhos do Senhor. Hoje é noite de você tomar uma decisão. Você que não é crente ainda, hoje é noite de você aceitar esse Jesus como um dia eu aceitei.
E hoje eu vejo o quanto Ele é maravilhoso. Vamos estar louvando ao Senhor. E eu gostaria que você louvasse ao Senhor, adorasse a Deus conosco. Amém? Glorifique ao Senhor. Exalte a Ele. Porque não importa o tamanho do seu adversário ou do seu problema, o nosso Deus é mais forte. Aleluia. Meu Deus, quantas vezes eu preciso de alguém, uma força quando as coisas não vai bem. É incrível, não adianta a gente procurar, não tem ninguém. Meu Deus, os de perto deveriam me ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e que encontrou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que Ele tem através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Se os ataques te derrubaram e o inimigo pensou que ganhou a batalha, Deus se levantou do trono e te pôs de pé. Oh, aleluia! O Senhor é mais forte na sua vida, irmão. Ele tem maravilhas e milagres para fazer através de você. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra E Ele vai esse fazer aí? uma festa para você. Como ele, eu também tenho um Porque pai você tem um que me Deus honra na presença que dos quer na que sua querem a todo custo me destruir. E o seu adversário vai cair por Vai terra. lá, pega Aleluia. quem falou Decreta. da minha vida, Decreta você agora. avisa Avisa que você está de pé. que encontrou Oh, o fim dos aleluia. meus dias. Avisa Avisa. que eu estou de pé. Anuncia lá. Quem me ergueu Você não me está abate. derrotado. Enquanto Aleluia. não se cumprir Ele tem o que promessa na Ele sua tem vida. através de mim. Vai lá, pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé. Vai ter até quem não acredita, avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Aleluia. Ele te põe de pé. Ele te põe de pé. Ele te põe de pé. Aleluia. E olha ele aí, está de pé. Eu estou de pé para a glória e honra do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não estou inválido. Eu não estou com nenhuma sequela. E para a glória de Deus eu estou de pé.
E para contrariar a medicina, para falar assim, olha, ele ia ficar com sequela, eu voltei a estudar e este ano eu vou me formar engenheiro para a honra e a glória do nosso Deus. Vou concluir o meu curso de engenharia civil. E Deus, sempre e eternamente, enquanto eu viver, será glorificado. E eu convido você que está aí, quem sabe afastado, você entrou nesta noite aqui curioso em saber o que aconteceu com a minha vida, e Deus fez este milagre. Eu convido você a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Eu convido você a ter este Deus como eu tenho, como muitos aqui têm. Eu convido você a levantar sua mão assim, se você não é crente, se você está afastado. Levante a sua mão assim e fala, eu quero esse Jesus. Temos uma alma ali para Jesus. Temos outra ali no fundo, vem à frente, eu quero orar por vocês. Vem cá. Aleluia. Temos 2 almas para Jesus, aleluia. Aleluia. Tem mais uma alma para Jesus, levante a sua mão. Quem sabe você ainda está afastado, você não tem Jesus. E hoje você viu um milagre, eu sou um milagre, porque Deus fez esse milagre na minha vida, Ele quer fazer na sua. Temos mais uma alma para Jesus. Aleluia. É só você levantar a sua mão assim. Não? Temos 2 almas aqui, irmãos. Eu convido a irmã Nininha, vem cá, diaconisa irmã Nininha, abraçar esta jovem aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Temos mais uma alma para Jesus. Aceite a Jesus. Temos mais uma alma ali, irmãos. Olha lá. Você pode glorificar a Deus, igreja. Vem com Ele, irmão, vem com Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Levante a sua mão, igreja, porque Deus está operando milagres neste dia. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para cá, pastor Israel. Impõe as mãos sobre essas vidas, pastor. Aleluia. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és tremendo. Levante a sua mão para cá, igreja. Vocês que estão aqui na frente, fala comigo assim: Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus, eu Te aceito como único e suficiente Salvador. Me perdoa os meus pecados, as minhas falhas. E escreve o meu nome no livro da vida. Oh, glória. Levante a sua mão para cá, Senhor. Abençoamos estas vidas e entregamos elas nas Tuas mãos. Oh, aleluia. Deus, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Jesus Cristo. Apresentamos a Ti, Senhor, estas almas, estas vidas, no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Opera milagres, Senhor, nessas vidas. Opera milagres, Senhor. Opera, Senhor, opera nessas vidas, Senhor. Abençoa para a glória e honra do Seu nome. Oh, aleluia. Usa-me, sou o Teu milagre. Oh, aleluia. Usa-me, eu quero Te servir. Levante a sua mão. Usa-me, Oh, aleluia. sou a Tua imagem. Ele quer Te usar. Usa-me, ó Filho de Davi. Oh, aleluia. Usa-me, sou o Teu milagre. Glória a Jesus. Usa-me, eu quero Te servir. Usa-me, sou a Tua
igreja. Só a igreja. Cante bem alto. Se entregue para Ele. Mais uma vez, usa-me. Bem forte, igreja. Declare: eu sou um milagre de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Servir, Ele vai te usar. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Oh, aleluia. Aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Pode voltar para os seus lugares. Aplaude ao Senhor. Glorifique a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aplauda ao Senhor, aplauda a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, glorifique ao Senhor.